Um pouquinho de música. Bom, então, novamente, aí, boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a esse evento, né, que nós, do Colegiado de Enfermagem do Instituto Federal de São João del Rei, organizamos o evento Imersão em Enfermagem, tá? Imersão na enfermagem, com palestrantes renomados aí ao longo dessas semanas, e com diversas temáticas de aprofundamento na área, não é? Bem interessantes. Hoje nós teremos o nosso segundo dia. Quem será responsável por esse dia é o professor Hernani, né? O professor Hernani, ele vai trabalhar hoje conosco a transgeracionalidade e os problemas com álcool e outras drogas, né? Eu agradeço a participação de todos, convido a todos a estarem conosco até o final. Não esqueçam de depois estarem... meu Deus, acabei até esquecendo o que eu ia falar aqui, né? De quem for fazer o relatório, entregar os relatórios, né? Mas aproveitem, né, o professor Hernani aí com essa vibe deliciosa, com esse cantinho maravilhoso, né? Seja muito bem-vindo, todos os professores, todos os alunos que estão aqui conosco também, tá? É contigo, professor, seja bem-vindo, boa palestra. Obrigado, Angélica. Abri meu microfone, né? Áudio bem baixinho. Tá bem baixinho. Vamos ver aqui. Melhorou? Ainda tá um pouco bem baixo. Meu Deus, o que Tá um som eu ambiente. Então, som ambiente? Você tem fone de ouvido, às vezes melhora. Hum, não me ocorre onde possa estar meu fone de ouvido essa hora. Tá bem baixinho. Você tá com qual áudio? Pelo computador? Não, eu estou pelo telefone, pelo smartphone. Porque tá bem baixinho, pelo menos pra mim. Deixa eu ver aqui, né, gente? Ai, gente, desculpa, calma, é o meu computador que tá baixo. Eu estava tão triste, Angélica. Pessoal, desculpa, gente. E o pessoal nem falando pra mim que tá tudo bem. Então tá ótimo, Hernani, desculpa. Fique à vontade. Que honra estar aqui. Mas me parece que nós estamos em casa, né? Não tem convidado externo? Só para eu poder me situar. Sim, aparentemente sim, né? Temos vários alunos, né? Aparentemente sim. Sim. Não, então é só realmente para direcionar uma fala para os meninos, assim, para a gente mudar um pouco o enquadre do professor, né? Esquecer daquele. Inclusive, eu estou tentando fazer um exercício nessa fala aqui para distanciar um pouco daquele simbolismo que o Hernani tem na disciplina, né? Porque o Hernani é palestrante, botou uma roupinha diferente, produzir um cenário para tentar fazer esse enquadre para a gente realmente dar essa cara que esse evento merece, com todo respeito, uma iniciativa valiosíssima, que eu já parabenizo todas vocês, né, as professoras, Angélica, professora Vanesca, quem me convidou, professora Lilian, que eu fiz contato essa semana com a produção das mídias. Enfim, muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de estar trazendo o que eu não vou chamar de palestra, na verdade, é uma conversa, porque, né, pela profundidade da temática que eu me propus a conversar com vocês, né, eu acho que no que é se esperar de uma palestra, a gente não daria conta de atravessar. Então, eu acho que conversando, a gente consegue fazer, pelo menos, prefaciar o que é importante, né? Vamos chamar assim de aspectos essenciais dessa temática. E, assim, quando a gente vai falar essa questão de transgeracionalidade, já dá um nó na língua, né? Um negócio que agarra, que não sai, né? Eu estava tentando até substituir isso, mas tudo que me vem, que me ocorre, é um pouco parecido e difícil. Tipo, transmissibilidade, né, dos comportamentos aditivos familiares. Olha só, fica um pouquinho mais próximo para a gente compreender, né? Porque isso é, de fato, da, o cerne dessa conversa de hoje. Então, assim, já agradeço a todos vocês, meninos, que estão aqui comigo. Desejo
desejo boa noite. Eu sei que vocês poderiam estar fazendo tanta coisa importante nesse período pandêmico. Nós estamos vivendo aí uma intensa pulverização de oportunidades nesse sentido, né? Muita conteúdo educativo sendo disparado em vários produtos de, né, mídia, né, redes sociais, estão convidando a gente para conhecer tanta coisa, e vocês estão aqui conosco. Então, obrigado mesmo, meninos. Eu espero que realmente eu possa contribuir, então, nessa noite com, com vocês, né, conversando um pouquinho sobre essa temática. E vamos lá, meninos, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ver se eu consigo projetar acho que não. Vamos seguir assim mesmo. Eu estou lembrando aqui, antes de introduzir o tema, que numa outra ocasião em que eu fui conversar sobre esse mesmo tema, era um grupo de estudantes também de enfermagem. Antes de iniciar, uma menina, uma ouvinte me abordou e falou assim: professor, eu estou achando que quem sair que o senhor vai me falar não vai me servir muito para a minha carreira, não. Eu acho que não vou trabalhar com isso. E aí, assim, ela me deu ali naquele momento uma oportunidade valiosíssima de poder ampliar os horizontes de compreensão dela sobre um tema que de fato, está implícito na carreira dela. Aí eu aproveitei, né? Falei assim, vamos ampliar a consciência da menina, vamos lá. Esse corpo que você vai cuidar, né, que se você se propôs cuidar por meio dessa profissão, ele não vai estar na sua enfermaria, né, o sujeito é, aditivos, né, com comportamento aditivo, ele não vai ser seu cliente numa enfermaria, ele não vai aparecer lá se você, por acaso, não for trabalhar na atenção primária de saúde, ele não vai estar dentro do seu território. Eu perguntei para ela. E ainda falei assim, olha, inclusive se você for trabalhar no setor de urgência e emergência, ele vai ser o sujeito mais comum do seu plantão. Então fica tranquila, porque de alguma forma você vai se relacionar com isso. E não necessariamente, né, na perspectiva dessa abordagem que eu escolhi para conversar com vocês sobre um problema muito complexo, que é a dependência química, né? E eu poderia ter escolhido, dentro desse grande tema, várias outras coisas para conversar, né? Abstinência, participação da família no tratamento, enfim, a própria saúde mental, né, nesses tempos pandêmicos da Covid, mas eu acredito que eu esteja inclinado mesmo a falar da importância da abordagem transgeracional em razão de dados de estudos com os quais eu venho entrando em contato nesses últimos meses. Inclusive, vocês estão me ouvindo bem, meninos? Sim, Hernani, está ótimo. Inclusive, um estudo desses que apontou um crescimento vertiginoso de casos de consumo de substância psicoativas, ele tem sido conduzido aqui pela nossa cidade, São João del Rei, né? Mas estudos nacionais apontaram que nesse período pandêmico, e não poderia ser, claro, não foi uma surpresa, houve um crescimento exponencial do consumo de substância, chegando a 40% acima do perfil dos 3 últimos anos, excetuando aí o ano da Copa do Mundo, né, que foi um ano atípico, em que
naturalmente, né, nesses eventos, é muito comum, né, que exista esses padrões de consumo, né, de excesso, de abuso, etc. E nós também tivemos, para explicar por que, dentro desses 3 últimos anos, o único ano que se compara a esse perfil que a gente está tendo, que é o de 2020, que foi o ano das pesquisas, a Copa do Mundo aconteceu aqui. Então, nós também comungamos com o mundo, né, esse grande evento. E é lógico que as pessoas, elas, né, naturalmente, se vincularam, né, a esse padrão de consumo, porque a vida ficou bem nublada com essa questão do Covid-19, né? Não só pela influência, né, da pandemia, mas por viver num país que está imerso numa crise sanitária gravíssima, que tem representado para a nossa população, em termos de perspectiva de intervenção, ações cheias de retrocesso, né, e quando não, muito descaso para as que já existem, né, para as que existem. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão política da coisa, né, para não perder minha motivação. E vocês me desculpem aí, até entrar um pouco nessa seara, mas porque isso realmente está implícito. Então, vamos lá, menino. Inclusive, num desses estudos que eu mencionei, se verificou que as bebidas elas foram itens de mercado que deixa eu ver direitinho, entre os anos perdão, tentando lembrar o intervalo de tempo que o estudo mostrou, deveria ter impresso para poder ter aqui com mais precisão. Lembrei, entre abril de 2020 e outubro de 2020, isso, algo em torno de 40% que frequentemente se comercializou nos últimos 3 anos, excetuando esse ano que eu falei, de 2018, foi uma estatística, assim, um dado assim, descomunal. E aí eu falei, perdido aqui, peraí, gente. Bom, tudo isso para dizer, meninos, que não há dúvida que nesse intervalo citado pelo estudo em questão, houve um maior consumo de todos os tempos. E eu acredito que assim, bom, assim como eu, vocês também, né, devem estar assustados com esses dados, né? Afinal, se a gente estava em confinamento, lockdown, distanciamento social, fazendo uso de várias medidas sanitárias para se proteger e proteger o outro, com bares fechados, ou pelo menos até ontem eles estavam, né? Como é que isso pode ter acontecido, né? Aí, o que vocês acham que aconteceu para a nossa sociedade levar tanto o perfil de consumo de bebidas assim? Olha, meninos, vocês podem interagir, tá? Inclusive, estou acionando vocês a participar. Eu acho que vale a pena. O que vocês acham que pode ter acontecido? Lógico, né, professor? Eles compraram para levar para casa. Vocês pensaram isso? Tá certíssimo. É isso mesmo. O consumo de álcool em contexto domiciliar, ele aumentou, então, 40%, segundo os estudos nacionais, importantes estudos nacionais que têm sido conduzidos com essa temática.
inevitável, com certeza para mim, é um inevitável desfecho de tantos sintomas vivenciados durante a pandemia, né? Sentimento de ansiedade, desesperança, medo, tantas coisas. Naturalmente, essas situações fora de um contexto de epidemia, elas já são gatilhos para uma pessoa que tem uma vivência com o consumo de substância, e a gente não está aí falando sobre dependente, essas situações já são gatilhos para elas acionarem a substância como um agente dessensibilizador. Eu não quero mais sentir isso, porque é isso que se busca, né, inconscientemente nessa perspectiva do consumo. Eu quero evitar me relacionar com a angústia que essa situação está me produzindo. Então, eu vou fazer uso de substância e aí eu vou ter um comportamento evitativo, de não me relacionar conscientemente com isso. Né? Esses paraísos artificiais, eles vão me levar a, a contemplar outras coisas, eu simplesmente me entorpecer e esquecer até mesmo de quem sou. Mas o que mais me assustou, me chamou a atenção nesses dados, que eles vieram acompanhados de um número expressivo de pessoas que fizeram pela primeira vez um consumo na vida, que a gente chama uma linguagem técnica, né? O primeiro consumo na vida. Eu falei assim, poxa, essa estatística, então, ela está crescendo de uma coisa mais grave, né? Pessoas estão sendo inseridas nesse contexto da dependência. E o padrão de consumo, ele se mostrou de risco mesmo, sabe? Ou seja, acima do que nós consideramos frequentemente o que seria algo em torno de 5 ou 6 vezes num mês. Então, assim, tivemos então, um crescimento exponencial do que nós chamamos de usuários pesados, que são aqueles que fazem o consumo diário mesmo de substância ao longo de um mês. E pasmem, o grupo etário mais envolvido nesses dados foram os adolescentes, que é uma outra coisa que me chamou muita atenção. Então, nós estamos falando, meninos, de quadros de dependência em que as pessoas elas são passíveis de toda sorte de prejuízo físico, psicológico e, claro, né, social. Que nós estamos falando de um crescimento de um perfil de consumo, né, que tecnicamente nós vamos chamar que qualifica o sujeito como um usuário. Eu estava lendo o que alguém escreveu, não consegui ler. Como pesado, é lógico que ele vai produzir também um prejuízo social, né? Porque essas pessoas, ao passo que elas têm condições seguras de retornar ao seu trabalho, né? Se elas estão desajustadas por essa questão, né, dessa relação de consumo, pela dependência, elas vão lidar com toda a ordem, né, de problemas, né, desemprego, problemas familiares, né, divórcio, desentendimento com filhos, etc. Brigas, homicídios, suicídio, tudo são desfechos, né, de uma realidade como essa. Por isso a minha preocupação em abordar uma problemática que, embora antiga, né, porque a sociedade ela se relaciona em sua cultura de consumo de álcool com álcool muito antes de Cristo.
não dá para fazer aqui uma historicização, né, do álcool, mas vale a pena, quem tiver interesse, fazer uma leitura sobre isso, porque vocês vão ver, por exemplo, que no período industrial, o álcool era utilizado para incentivar o trabalho durante o expediente. Então, você tinha ali um empregador passando e distribuindo doses de bebida para motivá-lo. É lógico, né, gente? Nessa ideia aí dessa experiência, né, que se vivenciou com o álcool no período de industrialização, o que se tinha em vista? O entorpecimento causado pela substância, ele, com o entorpecimento, né, o sujeito, o trabalhador, ele perdia de vista, ou pelo menos ele se dessensibilizava para não ter uma percepção muito clara dos efeitos nocivos do trabalho. Se o trabalho hoje é tão nocivo, naqueles tempos em que ele não era regido por uma lei, né, um sistema, uma jurisprudência muito frágil, imagina os impactos, né, na vida do trabalhador. Fico imaginando também acidentes de trabalho. Imagina as pessoas trabalhando embriagadas. Não sei se chegava a ser nesse nível, né? Porque os estudos que eu li, quando fui fazer a história do álcool, mostra, né, essa experiência dos empregadores durante a industrialização, motivando os trabalhadores a beber. E por que eu escolhi, então, a abordagem transgeracional? E, claro, o que é isso também, né? Transgeracionalidade. Vocês já devem estar aí se perguntando, né? Tempão, na verdade. Já deveria ter feito essa introdução, né, sobre o conceitual, para a gente caminhar mais suave nessa compreensão. Mas, a grosso modo, meninos, transgeracionalidade é aquilo que é passível de ser transmitido. Então, poxa, isso facilitou, né? Tudo pode ser transmitido. Transmitido de geração para geração. E existe, gente, uma teoria que nos auxilia na compreensão do processo de transmissão, né, de geração em geração, desses conteúdos psíquicos que produzem, ora reproduzem uma ordem imensuráveis de crenças e funcionamentos que, pode-se dizer, limitam e trazem muito sofrimento subjetivo para o sujeito. Como, por exemplo, um processo de transmissão do alcoolismo através das gerações, que inclusive tem sido muito persistente, né? Como vem mostrando, né, esses estudos especializados do nosso campo, do campo da saúde mental. Mas existem vários tipos de exemplos nesse sentido, do que pode ser transmitido, né? E tudo isso pode ser compreendido a partir da luz da teoria sistêmica. O que eu posso colocar como exemplo? Maus tratos, o sujeito que produz maus tratos a gente pode ter um ente numa geração com a seguinte, que vai reproduzir maus tratos, pela mesma lógica, porque por ter constituído o seu sistema, que o ordenou no mundo, né, que o organizou, que o orienta como sujeito, né, um sistema em que ele acredita que isso é funcional, o que aconteceu com ele, né, e ele valida isso, né, como positivo, e, portanto, ele deve reproduzir. Abuso sexual, violência intrafamiliar, feminicídio, suicídio, até racismo. E muitas outras questões
estruturais da nossa sociedade que sutilmente elas são atravessadas nessa lógica, né, de transmitir psiquicamente esses conteúdos para fundamentar sujeitos que vão aí ter suas vidas limitadas, vão produzir sobre o outro um sofrimento também por limitá-los, enfim, saber se relacionar muito bem, por exemplo, com a questão da liberdade, dentro de um contexto de família. Mas vamos lá. Então, por que esse enfoque transgeracional aí na abordagem de um problema, que é a dependência química, que poderia ser abordado, por exemplo, de tantas outras formas? Inclusive, eu revelo aqui que não tem nenhum conflito de interesse em relação a isso. Eu acho tudo importante do ponto de vista terapêutico. Até rezar para uma pessoa. Eu tenho muitos colegas que fazem críticas a, por exemplo, comunidades terapêuticas, em que se tem ali como a finalidade é colocar as pessoas num condicionamento, que elas vão ter ali um pano de fundo a religião para instrumentalizar uma moralidade, né, para que de forma que elas possam compactuar com um ideal de respeito quando retornarem para respeito de si, respeito ao outro, quando retornarem para suas vidas na sociedade. Olha, tem minhas críticas a todo método e toda abordagem, mas eu acho válido. Às vezes um sujeito que não alcançou satisfação, né, resultados terapêuticos naquela experiência, ele, quando vai entrar em contato com uma outra, vou lidar com o tratamento na perspectiva da redução de danos que os serviços que os CAPS-ADs proporcionam. Às vezes, aí aquele sujeito chega lá no CAPS-AD e com um tempo razoável de tratamento, ele se restabelece e consegue alta. E aí as pessoas falam, o que funcionou de verdade? Foi o CAPS-AD, então. E, na verdade, não, há um carregamento, né, dessas experiências que fazem com que o sujeito, em cada tempo, porque o sujeito é um outro em cada tempo, né, que ele possa, de fato, estar à disposição daquilo e ser acionado por aquilo. Então, já vi o contrário também. Pessoas que não funcionaram lá no CAPS-AD, com essa perspectiva de redução de danos e abstinência, e que depois retornaram para uma comunidade terapêutica e encontraram lá, se vincularam à fé, a um projeto religioso, e isso a instrumentalizou para que, de fato, ela se mantivesse distante de um conjunto grandioso e complexo de situações que a gente chama de situações, fatores de risco, né? E ela foi com muita fé para isso. Na verdade, ela só foi com fé, porque o fator de proteção dela foi a fé, né? E diferente que acontece quando nós oferecemos uma abordagem como a transgeracional, porque existe sim, a pessoa pode conciliar projetos, né? Um projeto espiritual, mas ela concilia também, nesse caso, a capacidade que vem do reconhecimento do seu poder pessoal, de se firmar como pessoa no mundo, né? Quando ela consegue, através de uma vasta experiência, né, de submissão, né, ao tratamento, e ela consegue se desvencilhar daquele espaço nublado, que a gente vai chamar, né, aquele espaço nublado de convívio, que a gente vai chamar de famílias alcoólicas.
E é muito difícil. Bom, nesses itinerários de cuidado, a complexidade da abordagem transgeracional, ela não está no no que fazer, mas no quanto fazer. Uma única visita, por exemplo, domiciliar no território de cuidado, né, da atenção primária, ela não é suficientemente capaz para fazer o diagnóstico da situação daquela família, dos problemas que atravessam aquela família, por meio das suas ferramentas. Ela precisa de um contínuo. E hoje o que a gente vê como uma dificuldade dos nossos serviços de saúde na atenção primária é a nossa capacidade, a nossa força, nosso tempo para, de fato, fazer um investimento que uma abordagem dessa quer. Talvez seja essa a razão por ela ser muitas vezes abandonada ou não ser uma das primeiras escolhas que se tem quando vai abordar uma temática quanto essa. E aproveitando para dizer que ela também está em constante associação com muitas outras coisas que se utiliza para abordar um problema como a questão da dependência química. Então, para fazer o que a teoria sistêmica chama de manutenção dos segredos e, portanto, para fazer com que que é primordial na abordagem da teoria sistêmica, né, e da, da terapia transgeracional? É fazer com que os seus instrumentos, que são genogramas, ecomapas, são instrumentos didáticos, pedagógicos, que permitem que o sujeito se envolva com uma certa arquitetura para fazer um desenho genealógico, onde são imbuídos ali vários símbolos que vão representar a dinâmica dessa família com vários tipos de problemas, comportamentos, características. E a partir da observação desses instrumentos, elas vão conseguindo perceber o padrão dominante que existe sobre aquele determinado aspecto. Mas, olha, o quanto a mentira esteve presente dentro da minha família e foi perpetuada pelo meu avô, pelo meu bisavô, com alcoolismo, né, para poder esconder a identidade desses sujeitos que funcionaram muitas vezes dentro dessas instituições familiares como ídolos, né, e que morreram muitas vezes por esses problemas também, né, comorbidades, né, com consequências desse consumo. E que essas famílias elas foram privadas, inclusive, de conhecer essa verdade, para não interferir nesse lugar nesse papel de ídolo, né? nesse lugar sagrado que esse ente antepassado teve ou tem nessa família. O que é grave é que esse ente ele perde a oportunidade de se deslocar desse lugar e de se movimentar para a sua própria vida. Eu acho que nesse exemplo é possível chamar a atenção para problemas mal resolvidos também em relação à perda de entes, o que pode interferir, por exemplo, no luto. Imagine um luto totalmente silenciado, não poder dizer sobre as condições do que levaram aquela pessoa querida à morte, falar do que aconteceu, né? Daí todos ficam presos, né? Impedidos de caminhar com as suas próprias vidas. E quando utilizamos a abordagem transgeracional, que por meio das suas ferramentas torna possível ver a presença desses padrões que nós vamos chamar então de
dominantes, como é que a gente faz isso? A gente faz pelo uso de um instrumento que eu já mencionei aqui, né, que é o genograma familiar, né, que permite construir com um sujeito uma árvore genealógica. Dá para colocar muita coisa nesse esquema gráfico, nesse desenho. E a gente faz isso de uma forma muito simples. A gente faz isso com lápis, com papel e com o tempo, né? E com relação a isso que se deseja esquematizar, vai depender muito do que se está buscando compreender na relação dessa família. Eu quero entender por que a gravidez na adolescência aconteceu aqui nessa família alcoólica pela terceira vez e nós estamos lidando com problemas sociais gravíssimos aqui que estão limitando esses sujeitos no seu desenvolvimento, estão muito distantes da possibilidade de uma qualidade de vida, né? De uma percepção positiva sobre qualidade de vida. Certamente, quando isso é possível, né? Ou seja, entrar em contato com o mundo desses sujeitos, por meio desses instrumentos, a gente consegue sim auxiliá-los nas relações dessas perdas e na compreensão dessas coisas que estão limitando, né? Muitas vezes é possível fazer com que eles se reconciliem com a sua ancestralidade, mas antes antes da gente conseguir chegar nesse mundo lindo de resultados terapêuticos, a gente se depara com muitas situações difíceis. Por exemplo, eu vejo como muito difícil para os filhos de alcoolista ser filho de alcoolista, né? É uma condição de grande dor, de sofrimento, de constrangimento, de vergonha social. Nessas experiências de campo, eu também vi que os filhos de alcoolistas eles são praticamente convidados a viver nessas famílias de uma forma muito utilitarista, substituindo o pai para um irmão, substituindo o marido para uma mãe, sendo mediador e conselheiro. Muitas vezes ele também é vítima de violências incestuosas. E quando a gente fala dessa transmissibilidade, né, dos comportamentos aditivos, eles não. É importante dizer também que eles não devem ser. A nossa compreensão não deve ficar restrita ao álcool, né? Muitas pessoas elas vão fazer adição de alimentos e aí a gente tem distúrbios da alimentação que vão produzir quadros neuróticos graves, né? Transtornos da sexualidade, pessoas que vão fazer adição de um comportamento sexual exagerado e que vai trazer um custo de sofrimento. Simplificando, a abordagem transgeracional ela vai, então, nos permitir rever os roteiros das vidas das pessoas e fazer um planejamento do cuidado de forma que seja possível nortear um movimento para uma mudança, onde o sujeito possa retornar à sua capacidade. É um trabalho árduo, largo, de muito esforço, que requer vários olhares, né, que requer tempo, que lida com o fracasso. A gente tem os quadros recidivantes, a gente tem as recaídas, mas a abordagem
transgeracional, ela também permite ver a recaída como um evento suficientemente capaz de produzir em si, de trazer em si uma aprendizagem que deve ser vista e que deve ser considerada para poder reorientar os próximos passos, né, dessa jornada para uma vida que consegue ficar o máximo possível distante da possibilidade de entrar em contato, então, com essas coisas, né, com comportamento aditivo. É isso, meninos. Eu estou falando aqui já faz quase uma hora e falando manso, sereno, confuso. Vocês já devem estar com sono. E eu acho que o que eu Hernan, tinha que falar com vocês é isso. Vocês têm Hernan, algum... Oi. temos alguns comentários aqui no chat, né? E tem até uma pergunta, né? Não sei se você conseguiu ler os comentários. Vou fazer a pergunta aqui da Lívia. A Lívia, ela fala assim: qual é a forma de admitir pacientes que estejam entorpecidos pelo álcool ou outras drogas? Uma forma de admitir esse paciente? Isso, ela pergunta: qual a forma de admitir pacientes que estejam entorpecidos pelo álcool ou outras drogas? Depende de onde, contexto a gente está falando. Se for no caso AD, ele vai ele vai ser direcionado por uma autorização familiar, ele vai ficar em observação, e, de fato, depois desse período que a gente chama de período de desintoxicação, né, ele voltando à cena, voltando a si mesmo, obrigado pela pergunta, viu? Ele voltando à cena, voltando a si mesmo, é que ele vai contratuar com a equipe se, de fato, ele interessa se enquadrar num regime de tratamento, se ele deseja ser conhecido para que a gente possa, a partir de um processo intenso de produção de dados, né, que a gente chama coleta inicial de saúde mental, elaborar um projeto terapêutico que lhe sirva, né? Na verdade, ele é seduzido pela equipe a ficar a partir disso, quando ele vem, quando ele volta. Agora, esse processo de desintoxicação, ele pode ser um pouco demorado, né? Mas ele segue sob cuidados da equipe. É isso que ela queria saber? Foi isso que ela colocou. Tem outros dois comentários, bem do início da sua fala, não me recordo, acho que um você já até comentou, né, que quando você estava falando a respeito dos índices de aumento de uso de bebidas alcoólicas, né, e aqui a Laísa e a Lívia também falam, né, que durante a pandemia, alguns foram proibidos, alguns locais, né, foram proibidos de vender bebida alcoólica para poder evitar a aglomeração. Então, ela achava que essas pessoas estavam bebendo menos. E a Lívia, ela fala que as distribuidoras e supermercados continuaram vendendo. Então, isso pode ter atrapalhado o resultado que eles esperavam com a proibição, né? Quando você estava falando aí no início sobre o aumento, né, do uso dessas bebidas, né, pelas pessoas. Se você quiser comentar. Também fiquei surpreso como ela ficou. Mas acho que os objetivos são diferentes. O bar, ele fechou para cumprir uma medida sanitária de isolamento, para que as pessoas não pudessem conviver ali, né? Não pudessem ter contato ali, portanto, se contaminar alguém. E não, de fato, tinha em vista beber menos, né? Uma política, por exemplo, de cessação do consumo de bebidas. Isso não aconteceu, né? Não houve essa finalidade no isolamento. Mas esperava-se que isso acontecesse, uma vez que esses cenários foram interrompidos, né? Interditados, né? Mas não, né? Os estudos mostravam que não, que no interior das famílias o consumo de, pelo menos de bebida, né? Que é o que mostra os estudos, aumentou bastante.
Bom, de comentário foram esses aqui, né? E bem interessante quando você traz, né, Hernani, essa questão da transgeracionalidade, né? É tão difícil falar essa palavra, eu tive que ler algumas vezes para poder repetir aqui, né? E você traz isso tão bem quando a gente pensa que isso vai atravessando realmente, né? Questões que vão atravessando aí gerações e que é preciso que a gente olhe, não é? Eu falo que quando as coisas se repetem é porque a gente tem que olhar para aquilo ali. Por que está se repetindo? Né? O que aquilo quer nos mostrar, não é? E tudo, né? Tudo que você traz tem muito a ver com a nossa área, né? Com a saúde, o cuidado, não é? A gente não desvincula uma técnica do cuidado em si, não é? Tudo é integral, não é? E tudo que você traz aí é passível da gente colocar em prática, não é? Os alunos que estão aí, os colegas que estão aí nos vendo, não é? Não sou da área da saúde mental, você é brilhante nessa área, mas a gente consegue vislumbrar isso como que é tão importante a gente ter esse olhar também, né? Um olhar para além do palpável em si, não é? É o sentir, né? Eu imagino isso, né? É isso, entrar em contato com o sofrimento subjetivo é uma relíquia é de uma habilidade que o profissional que desenvolve, né? É uma habilidade que o profissional que desenvolve vai poder aplicar em qualquer contexto de cuidado, né? Porque, né, a dor, a, tem tanta informação objetiva que nos está dada numa relação de cuidado, é, facilmente nos acionam para um fazer. Mas o atuar nessa seara do sofrimento subjetivo requer mais paciência, cuidado, empatia, um olhar compreensivo, escuta paciente e constante. É desafiador. Hernani, aqui também no chat, a Roberlane pergunta para você o seguinte: e a família nesse processo de desintoxicação, como que funciona? Se a família for uma família alcoólica, ela é acionada a participar, independente da sua família alcoólica, ela é acionada a participar de algumas sessões, que são as sessões de família, onde questões, né, como essa, né, questões transgeracionais, elas se tornam conscientes para a equipe e elas são discutidas com a família. Isso ao longo do tratamento, né, da fase de reabilitação do sujeito. No processo de desintoxicação, né, entender por desintoxicação é aquelas horas em que o sujeito, aquelas primeiras horas, os primeiros dias em que o sujeito ele se encontra sob efeito de uma concentração abusiva de uma determinada substância e que cognitivamente ele se encontra incapacitado de entrar em contato com a realidade, né? De conversar, de, enfim, de ter apresentar alguma autonomia. Então, assim, nesse período, é a família que está presente para decisões. Às vezes, esse período de desintoxicação, ele apresenta alguma complicação grave, um problema renal, e ele precisa ser imediatamente transferido daquela unidade de observação para uma unidade de emergência, uma clínica médica de um hospital. A família ela está o tempo todo sendo acionada no processo de desintoxicação, até como o primeiro ouvinte, né? O primeiro sujeito,
é o primeiro lugar de onde vem alguma fala sobre a relação que esse sujeito tem com a dependência. Então, na perspectiva da produção de um prontuário de dados para poder orientar os primeiros cuidados, a família ela participa de uma anamnese, né? Há um espaço para se fazer uma anamnese com a família, né? Tem aqui mais também, Hernani, a Rayane, tem duas perguntas, tem da Rayane e da Laísa. A da Rayane fala o seguinte: problemas relacionados com a saúde mental pode ser transgeracional também? Pode, porque se tratando de saúde mental, né, eu acredito que ela deve estar falando de transtornos psiquiátricos. Transtornos psiquiátricos. Se sim, eu acredito que seja transtornos psiquiátricos, é, né, sim, um sujeito que foi vítima de, de maus tratos ao longo de uma vida, né, se desenvolveu ao longo é, teve ao longo do seu desenvolvimento, né, todos os efeitos dessa experiência de dor, né, ter o seu objeto afetivo primário mais forte, que é um pai ou uma mãe, me causando esse tipo de sintoma, né, de sofrimento, né, ele lida com uma alienação, né, um estrangulamento que com certeza vai chegar num nível de profundidade que a gente vai chamar de um traumatismo mesmo, né? E isso afeta o funcionamento biológico, né? Essas emoções, elas vão causar em células nervosas um comportamento reativo e portanto, patológico, né? Isso não é fisiológico, né? Está sob determinados, apreensivo sobre determinados pensamentos, a lembrança dela me trancando no banheiro e me deixando com frio e com fome. E isso trazendo uma certa ansiedade, sofrimento, e essa pessoa produzindo em demasiado um neurotransmissor que não deveria estar ali em tanta quantidade e causando dano a determinada célula ou demandando para essa célula um funcionamento que não era aquele, tipo, que é comum se ver na esquizofrenia, nos transtornos do humor, de todos os seus tipos, dos seus 5 tipos. Sim, experiências transgeracionais são potentemente mutiladoras e capazes de determinar doenças psiquiátricas. E aqui, Hernani, a outra pergunta da Liza, né, ela fala o seguinte: Hernani, existe aquela discussão típica sobre o uso de substâncias ser doença ou não. A gente considera o uso como doença ou os motivos da pessoa estar usando como parte de um problema na saúde mental? Existem as duas coisas, as duas direções. O sujeito que pela doença, vai imaginar, o sujeito do humor, do transtorno do humor, que lidou com seus primeiros sintomas de muita euforia, né, de uma energia descomunal, grandiosa, ou o contrário, que lidou com, né, a outra polaridade, com muita tristeza. E ele faz uso de uma substância para se harmonizar, para se artificializar, trazer uma leveza, para se tratar, né? Ele faz isso inconscientemente. Porque ele está fora da clínica, né? Ele nem se reconhece como sujeito da clínica, ele está numa transição para descobrir quem ele é, né? Quem ele é nessa condição, essa condição dele, né? E aí ele sim faz.
E existe o contrário, né? Que é isso que ela colocou. Então, existe os dois. O contrário, esse sujeito que nasceu sem nenhuma patologia psíquica e o uso e o abuso, né, contínuo de uma substância produziu, né, deformidades orgânicas que faz com que esse sistema nervoso agora que foi produzido para se ligar nesse livro e nessa vela queira se ligar nesse porta-incenso. E quando se liga nesse porta-incenso, ele, ele produz outra coisa. Ele produz outra coisa que não é normal. Ele produz falas fora do. Ele fala sozinho, ele fala com bicho, ele fala com coisas inanimadas, ele não fala. E aí, né? Só um exemplo né, dessa outra via, né, do sujeito se produzindo doente com substância, e o contrário, o sujeito que tem uma doença e uma, uma, uma patologia psiquiátrica e que faz uso da substância nessa jornada para se tornar um sujeito clínico, né, da clínica com um diagnóstico. Até então ele recebia uma medicação de psicoativo, né, não ilícito, né? Ele passa assim. É muito comum ver pessoas usando uso de substância para diminuir o nível desses sintomas. Ansiedade, né? É, agitação, insônia. Insônia, né? As pessoas fumam maconha para poder dormir. E aí vai olhar, elas têm, quando vai, de fato, quando vai para a clínica, se esfacela isso aí, né? Entra em contato com diagnósticos e comorbidades psiquiátricas gravíssimas, que tinham que ser tratadas de outra forma. Ótimo, Hernani. Aqui no chat não temos mais nenhuma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta, assim, igual eu falei, eu não entendo muito da área da saúde mental, você brilhantemente atua nessa área, né? E aí, voltando mais para a nossa prática, assim, eu fico pensando, né, que igual você fica lá com os alunos, né, nos ambientes terapêuticos e tudo, para nossa prática, assim, como que a gente pode estar lidando ali no dia a dia com esses pacientes que tem essas questões transgeracionais do uso aí de álcool, né, e outras drogas, como que a gente pode estar ali no dia a dia, né, diminuindo o impacto, né, das consequências disso para eles? Como que você pode estar falando isso para gente? O processo de desmistificação, né, disso aí, Angélica, é com a verdade. Dizendo, né, olha, isso não existe. A gente vai ver pessoas que disseram, por exemplo, quando a gente vai chegar lá na clínica de atenção aos problemas das pessoas com álcool e outras drogas, vamos pensar o caso das pessoas usuários de cocaína. A gente vai ver uma forte crença de que eles não são pessoas boas, que eles não são autoestima totalmente prejudicada, e a gente precisa confrontar isso no dia a dia, dizendo, olha, eu vejo que você não é isso, é muito simples, Angélica, é muito simples essa forma de entrar em contato com esses problemas transgeracionais e resolvê-los, desde que você não valide-os, que você busque, que você não se antecipe, inclusive, a julgá-los, que você se propõe a ser próximo. Porque o trabalho nesse campo, ele te convoca a ser paciente e persistente, né? E estar ali ao longo do tempo com ele. Os tratamentos são longos e ver os dias, sabe? E aí
coisas vão de fato se confirmando, outras elas vão, na verdade, se dirimindo, né? A confiança nasce, a pessoa aparece, ela encontra seu rumo e ela assume seu lugar no mundo dizendo assim, olha, eu reconheço que isso me destrói, que eu faço uso disso para poder me sentir mais bonita, me sentir aceita. Desde pequenininha falavam que eu era feia, implicavam com a minha voz. Eu uso cocaína para conversar, porque eu tenho vergonha de falar. Me mandavam calar a boca o tempo todo. Eu fumo maconha para ter uma percepção mais positiva sobre os meus peitos, porque as primeiras experiências afetivas sexuais me falaram que eles eram feios e pequenos, isso me divorciou da capacidade de me relacionar com pessoas, de, de amar, inclusive, né? De investir em relações, etc. Então, é um trabalho muito delicado, sutil, e que não deve ser romantizado também, sabe? A gente está lidando com pessoas que estão trazendo um sofrimento muito grave, muito grande, mas eles precisam de que sejam olhados com verdade, sabe? E o dia a dia da clínica, ele traz essas habilidades, esse manejo. Os pacientes ensinam muito, é uma relação de muito respeito, sororidade. Ai, ótimo, Nani, obrigada. Bom, aqui no chat a gente não tem mais nenhuma questão, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, mais alguma coisa, a gente está aqui. Se você quiser fazer um fechamento, fique à vontade agora. Foi brilhante a tua fala, não é? Muito interessante a gente ouvir algo que ultrapassa o nosso conhecimento, né? Cada vez mais para trazer algo de novo, contribuindo para não só para a gente, né? Mas para o cuidado que a gente vai estar fazendo aí para os nossos pacientes, né? Então, imensamente grata pela sua disponibilidade, pela sua explanação, né? E fique à vontade aí também. Imagina, eu só quero agradecer, Angélica, e tranquilizar os meninos, dizendo que ao longo da disciplina de saúde coletiva, estrategicamente, foi pensado já uma forma de capacitá-los, de colocá-los em contato com muitas dessas ferramentas que vão estar presentes lá no cuidado da clínica, de todas as clínicas, né? Porque quando eu falo da abordagem transgeracional, ela não está restrita à saúde mental, né? Ela inclusive, perdão, na história brasileira, ela vem da experiência judiciária, lá no Tribunal de Justiça, que se usa muito a transgeracionalidade. E nós fomos absorvendo, né, essas experiências positivas, incorporando, né, aos nossos repertórios e de forma a ser mais útil, né? De estar mais próximo a resultados positivos. Então, assim, que isso vai estar à disposição de vocês, vocês fiquem tranquilos, esse conhecimento, nós vamos construir muita coisa juntos e vocês vão saber usar para si. E é claro, né, que eu tenho essa manha de iniciar toda essa história com o cuidado de si, né? Então, quem está fazendo as tarefas e entrar em contato com as discussões que a disciplina proporciona, ela tem um enfoque inicial que é o cuidado de si, né? Eu cuido de mim e nesse cuidado de mim eu vejo o outro e eu me sinto capaz e, portanto, potente de cuidar do outro. É isso, agradecer, desejar boa noite. Já são mais de 9. Na roça a gente já fica com sono. Ai, nós que agradecemos, Hernani. Vou até fechar aqui, colocar uma musiquinha de fundo,
né? Igual eu estava aqui no iniciozinho, porque é muito bom a gente ouvir, né? As pessoas, trazer conhecimentos, você aí no seu cantinho mais que gostoso, né? A gente aqui, todos nós de casa, né? Cada um se cuidando, se preparando para a gente poder retornar aí com toda a segurança, a gente poder fazer esses eventos, palestras, enfim, workshops muito mais próximos, né? E é isso, né? Os meninos estão tudo aqui falando, agradecendo, obrigada, que foi ótimo pelos ensinamentos, né? Os professores que estão aqui também. E eu só tenho a agradecer também, não é? Compartilhar esse momento com você aí, conosco. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Um abraço, Angélica. Um abraço, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo evento, né? Fiquem ligados que a gente vai estar colocando a divulgação aí para vocês. Então, fiquem com Deus. Até lá. Obrigada.